Olá, bom dia, tudo bem? Muito tudo bem, graças a Deus. Eu vim falar sobre as semanas, das 6 semanas até a 16ª semana de gravidez. Vai ser um vídeo bem pequeno, até porque eu não tive tantos sintomas que fizessem a diferença assim. Então vamos começar pelo começo, como sempre. Como eu falei, o último vídeo que eu falei quando eu anunciei a gravidez, eu falei pra vocês que eu descobri que eu tava com gêmeos na ultrassonografia de 6 semanas. 6 semanas, eu tava com 6 semanas e 5 dias, se eu não me engano, 6 semanas e 6 dias, um desses dois. E eu fiz ultrassonografia, descobri que eu tava com gêmeos. Foi muita alegria, como eu falei pra vocês, muita surpresa também, porque afinal, apesar da gente ter transferido 2 embriões, a gente nunca esperou, tô olhando pro lugar errado. Apesar da gente ter transferido 2 embriões, a gente nunca esperou que os dois, ou que a gente teria 2, ou que se 2 iam implantar. A gente achou que só um iria implantar, né? Então, a gente fez a ultrassonografia. Até então eu não tava com nenhum sintoma assim que eu pudesse falar, nossa, sintoma de gravidez. Por quê? Eu tava tomando vários remédios ainda do tratamento, e incluído nesses remédios eu tava tomando progesterona. E a progesterona faz com que você tenha alguns sintomas que são muito parecidos de início de gravidez, de início de menstruação, né? Seios doloridos, inchaço, cólica, entendeu? Então, tipo assim, eu tava com esses sintomas que eu não sabia se era meu, eu não sabia se era da gravidez, eu não sabia se era do remédio, tipo assim, sabe? Então, eu não sabia de nada. Então, esses eram os sintomas que eu tava tendo, né? Seios muito sensíveis e doloridos. Não era dor, mas era uma coisa assim, sensível ao toque, bem dolorido. Eu tava com bastante cólica, né? Mas era uma cólica assim, não era uma cólica menstrual intensa e nem constante, não. Era uma coisa que vinha, e era uma coisa, era chatinha, era uma cólica fraquinha, mais chatinha, assim, que te incomoda e depois vai embora. Aí depois, do nada, horas depois, volta de novo, sabe? E tava bastante inchada também, né? Na parte de baixo da minha barriga tava bem inchado, bem sensível também. E eu não tava com nenhum sintoma até então. E aí, quando chegou na 7ª semana, que entrou o sono. Mas o sono, assim, não era um sono que as pessoas falam, você não vai conseguir ficar em pé. Não era um sono assim. Era um sono que eu chegava do trabalho, era 5:30 da tarde, tomava um banho. Eu não conseguia nem, assim... Eu não conseguia nem fazer nada, janta, nem nada. Eu tinha que tomar um banho e ir direto dormir, porque era um sono pesado. Era uma coisa assim que eu não conseguia me controlar. E junto com esse sono que me dava, que só me dava durante a noite, durante o dia eu tava bem, me deu um enjoo. E o enjoo começou. E de início eu fiquei feliz, assim, claro, você sempre fica feliz. E eu não fiquei triste por causa do enjoo. Mas assim, quando você começa a sentir os sintomas, eu tô olhando pra minha cara, olhando pra câmera, mas vocês me perdoem. Quando você começa a sentir os sintomas, assim, que você sabe que você tá grávida, te dá aquela coisa assim, caramba, então é assim que as pessoas se sentem, sabe? Eu fiquei muito feliz, mas eu comecei a sofrer com esse enjoo. Mas era um enjoo fortíssimo, eu não conseguia comer, né, as coisas. Tudo que eu comia me dava aquele enjoo. Eu comecei a enjoar de cheiros também. E como eu tava grávida de gêmeos, a minha barriga já começou a apontar com 7 semanas, né? E isso se prolongou, né? Foi se prolongando. O enjoo e o cansaço, esse sono, assim, no final da tarde, foi se prolongando. A 8ª semana veio, eu tive um sangramento, se eu não me engano, na 7ª, final da 7ª, início da 8ª semana, eu tive um sangramento, assim, pequeno, bem pequeno. Eu fui pra casa e tudo, a minha médica fez uma ultrassonografia, tava tudo bem, e ela tinha falado que era normal. E aí esse sangramento, ele cessou, eu fiquei ainda com umas coisinhas, assim, marrom, um muco meio marrom saindo, final de sangramento, e passou.
Aí veio a 9ª semana, né? 9ª semana, minha barriga também começando já a apontar. Eu ainda tava com os mesmos sintomas, né? E aí eu já comecei a sentir que os sintomas que eu tava não era do remédio, era realmente da gravidez. Então eu tava com meus seios realmente um pouco doendo. Não era mais o seio todo, era só a parte da auréola, né? E do bico, que tava mais sensível e tudo. Não era dor, era só mesmo uma coisa, sensível ao toque, né? E o enjoo, esse cansaço também da noite. Eu ficava o dia todo tranquila, não bocejava nem nada, não tava cansada nem nada. Eu zoava lá no trabalho pra caramba, que eu sou bem assim, animada. Eu perturbo todo mundo lá no trabalho. Mas quando chegava 5 horas da tarde, 5h30, eu tava morta já de cansada. Era um cansaço que eu não conseguia controlar. E como o meu enjoo tava muito forte já, na 9ª semana, a gente trocou as coisas lá em casa, né? Então meu marido começou a fazer mais as coisas de casa e cozinhar e fazer tudo, porque eu não conseguia fazer nada. Eu chegava em casa, eu tinha que tomar meu banho. Eu não sentia fome, porque era o enjoo do almoço ainda estava rolando. E eu não conseguia tocar em carne, eu não conseguia sentir cheiro de nada. Às vezes ele cozinhava, eu ficava passando mal com o cheiro da comida. Mas enfim. Aí ele começou a fazer as coisas lá de casa e eu comecei a ficar mais relaxada. Aí beleza, passou a 9ª semana, 10ª semana chegou. 10ª semana foi quando eu parei de tomar os meus remédios, né? Porque da FIV, né? Você toma, algumas pessoas tomam até a 10ª semana, outras pessoas tomam até a 12ª semana, dependendo de cada clínica, né? E a minha clínica termina a 10ª semana. Então, 10ª semana eu parei de tomar meus remédios e muito insegura. Eu acho que eu tava bem, tava só com enjoo, eu não tava sentindo outras coisas maiores, nem outros sintomas maiores. Só mesmo o enjoo e o cansaço ainda. Aquele sono gostoso que eu dormia de 5h30 até as 7 da manhã e não tinha problema nenhum, acordava ainda cansada de manhã depois de ter dormido isso tudo. Gente, o sol vai ficar no meu rosto, então vocês me perdoem. Aí, beleza, 10ª semana. Minha barriga também já é grande. Assim, eu tava já assustada como minha barriga cresceu rápido, sabe? E o sono começou a diminuir na 10ª semana. E eu senti que o enjoo tava me dando uma trégua, mas era uma trégua pequena, eu ainda tava enjoando. Aí fui bem, passei a 10ª semana bem, o enjoo começou a diminuir. 11ª semana veio, minha barriga deu um pulo. Os mesmos sintomas, os seios doloridos. Não tava mais com cólica, assim. Acho que a cólica, se eu não me engano, parou. Eu acho que a cólica parou, acho que na 8ª semana. Na 8ª semana, acho que parou. E aí, tipo, quando eu cheguei na 11ª semana, começou um desconforto na parte de baixo da minha barriga, assim, bem lá embaixo. Como se fosse uma sensibilidade, assim, às vezes eu sentia como se minha barriga tivesse solta, assim, sabe? E aí, beleza, passou, continuei com os mesmos sintomas na 11ª semana, na 12ª semana também, o enjoo cessou na 12ª semana, cessou de vez, assim, eu só sentia a barriga meu estômago bem cheio, sempre bem cheio, como se a comida estivesse aqui assim na minha garganta. Mas fora isso, eu tava bem, porque eu comia, eu conseguia comer, né? Mas o enjoo não tava insuportável como ele tava antes. Tava aí bem cessando. Aí, quando chegou no final da 12ª, parou mesmo, eu não senti mais enjoo. Aí eu consegui comer de novo, sabe? Eu consegui ter mais disposição, porque às vezes o enjoo não é cansaço, mas assim, o enjoo te faz ficar toda embaraçada, sabe? Você não tem ânimo pra fazer nada, porque tudo que você sabe que você vai fazer, você fica enjoada. Eu tava tão enjoada que assim, eu sempre comi no carro. Eu tenho esse problema. Sempre comi no carro. Ia no restaurante, pedia comida, sentava no carro, botava meu vídeo no YouTube e comia. Quando eu tava no primeiro
primeiro trimestre da gravidez, eu não conseguia fazer isso. Porque depois que eu comia, que eu tava com o estômago cheio, eu não podia dirigir para casa, porque eu me dava um enjoo insuportável desse balanço do carro, eu não conseguia. Eu não conseguia dirigir para lugares muito distantes. E isso foi também no início dessa coisa não no início, mas assim, no final, na pandemia já, né? Já tava na pandemia, porque eu descobri minha gravidez em maio, então a pandemia já estava aqui. Mas a gente já não tinha motivo para dirigir para longe mesmo. E eu não conseguia dirigir para lugar nenhum. Eu tô olhando para frente que eu tô dirigindo, gente. Aí passou a 12ª semana, 13ª semana, minha barriga já tava enorme, já. Quando chegou na 14ª semana, foi quando a gente fez o nosso chá revelação. E a gente deveria fazer o nosso chá de revelação, né? Tava marcado para um sábado. Quando foi no sábado de manhã, eu e meu marido, a gente saiu de casa para poder ir para a loja de festa, né? Para comprar as coisas de decoração. Porque como a gente trabalha, e eu também eu trabalho todos os dias da semana, tava complicado para mim para ir depois do trabalho. E também eu queria que ele tivesse, assim, uma opinião nas coisas que a gente ia comprar pro chá revelação. Aí saímos de casa, tava tudo bem. Quando a gente chegou dentro da loja, eu comecei a sentir minha calça bem molhada, bem molhada. Aí eu botei a mão, quando eu olhei, era sangue. Aí a gente começou a se desesperar, era muito sangue saindo, muito sangue, muito sangue. E aquela coisa. Aí ele me levou pro hospital. Quando chegou no hospital, eu lembro que eu deitada assim na maca, eu respirava. Quando eu respirava, eu fazia assim, ó, do ar saindo do meu corpo, saía mais sangue, mais sangue. Eu comecei a ficar desesperada, porque pra mim eu tava perdendo, sabe? Pra mim eu tava perdendo. Aí fizeram uma ultrassonografia, graças a Deus constatou que eles estavam bem. Eles não sabiam qual era o motivo do sangramento e ficou por isso, né? Isso foi no sábado. Eu fiquei de repouso, né? Eu liguei pra minha médica quando eu tava lá dentro do hospital ainda. Ela falou pra mim ficar de repouso e ela queria me ver na segunda, né? Aí eu fui na segunda no médico, eles fizeram vários exames e tal. Ela queria que eu fizesse uma ultrassonografia, aí ela me botou de repouso absoluto, né? Aí eu fiquei aquela semana inteira em casa. Quando foi na quarta-feira, eu tive uma ultrassonografia com um especialista, né? Uma clínica de ultrassonografia. E foi constatado que eu tava com um sangramento. O sangramento que eu tive era um sangue, não era dos bebês. Desculpa, eu tô olhando para toda hora pro lugar errado. Não era dos bebês, era um sangramento entre o meu útero e o colo do meu útero. Não se sabe de onde veio esse sangue. As pessoas falam que geralmente as pessoas que fazem FIV têm esse tipo de sangramento. Aqui eles chamam de subchronic hemorrhage. Eu não sei, eu não sei o nome em português. Subchronic hemorrhage. E eu não sei o nome em português. Mas foi assustador. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu pensei que eu tava perdendo os meus filhos. Meu marido, tadinho, não pôde entrar, né, no hospital. Eles não deixaram ele entrar. Ele ficou desesperado do lado de fora. Foi de cortar o coração, sabe? Toda hora eu ligava no vídeo pra ele, pra dizer como é que eu tava me sentindo. Quando o médico veio falar, né, o que tava acontecendo, eu também liguei pra ele. Eles quase chamaram a polícia pra ele, porque ele queria entrar, né? Claro, a esposa dele e os filhos, e grávida dos primeiros filhos, né, dele, e ele não pôde ficar perto. Aí, beleza, a 14ª semana foi bem assim, crítica, porque eu tava aí eu comecei a ter essa parada marrom saindo, né? A médica falou que eu ia ficar bastante semanas com esse sangue velho saindo. Então eu fiquei a 14ª semana, 15ª semana e a 16ª semana. Não, mentira. Eu fiquei a 14ª, né? 14ª passou com aquele sangramento. Aí 15ª, 16ª. Eu acho que eu fiquei 3 ou 4 semanas com essa parada. 3 semanas. Parava e ia embora, sabe? Então a gente não sabia quando que ia parar. Mas o médico falou que era normal. O médico falou que teria que ser um sangue escuro. Se virasse um sangue
vermelho, vivo, aí quer dizer que é sangue novo, eu deveria voltar pro hospital ou ligar para ela de volta, tal. Aí, graças a Deus, tudo passou, né? Os meus enjoos tinham passado. A única coisa mesmo que ficou, né, de sintoma, assim, depois nesse finalzinho, assim, dessas semanas, são os seios, né? Assim, eu comecei a sentir muita coceira nos seios, muita coceira. Assim, insuportável. Aí eu comecei a passar óleo bem no inicinho, quando eu descobri que eu tava grávida, eu já comecei a passar creme e óleo na minha barriga. E aí quando eu comecei a sentir essas coceiras nos seios, que eu acho que foi mais na 10ª semana ou na 9ª semana, eu comecei a passar também nos seios, que a médica falava que não tem problema. E aí nessas semanas, da 10ª semana até a 17ª semana, eu comecei a sentir a pele da minha auréola começou a tipo escamar. Eu não sei o que é, a médica falou que pode ser o corpo se preparando, né, ou excesso de hormônios. E aí ela mandou botar tipo um creme de bico, né? Aí eu tô botando esse creme de bico. Agora, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 17 semanas e 6 dias, né? Amanhã eu completo 18 semanas. E é isso, assim, essa 17ª semana, essa semana agora, né? Foi bem tranquila. Nessa 17ª semana, essa parada marrom cessou. Então, graças a Deus, eu tô voltando ao normal, assim, a me sentir mais segura com relação a tudo. A gente tem uma maquininha Doppler, né? Em que a gente ouve o coração dos nenéns em casa. A médica explicou direitinho como é que eu faço pra saber quem é quem. Então, essa maquininha tem sido a maquininha salvadora, cara. Porque sem essa maquininha eu ia ficar desesperada. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu sei que foi um vídeo meio bagunçado, mas deu pra explicar mais ou menos do que aconteceu, assim, nessas semanas todas. Eu espero conseguir fazer os vídeos semanalmente agora, daqui pra frente, né? Já que eu já falei de todas essas semanas. E como eu falei pra vocês, eu não tive muitos sintomas, meus sintomas foram poucos, assim, comparado com outras pessoas, sabe? Eu não tive essa coisa assim, eu não tenho desejo ainda, eu não sinto os bebês mexerem ainda. Um beijo pra vocês, tchau!